Olá, caríssimos, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é o professor Eder Ramos, professor de redação. Então, caríssimos alunos do segundo ano A, caríssimos alunos do segundo ano B, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, abordando hoje sobre o tema redação, aula 12, segundo ano, sobre eixo educação, doutores. Educação na redação. Como utilizar repertórios socioculturais para trabalhar na temática educação. Como abordei com vocês nas aulas passadas, nós não devemos utilizar uma estratégia de trabalhar com temas, doutores. Nós devemos trabalhar com eixos temáticos. Dos eixos temáticos, nós iremos sim abordar os temas. O que eu quero dizer com isso? Que você vai estudar os eixos temáticos, no caso, o eixo temático é educação, e tentar produzir esse eixo temático, o aprendizagem do eixo temático dentro de um tema de redação. Ok, doutores? Então, quais são os temas relacionados à educação que poderiam cair na prova de redação do Enem, um concurso qualquer? Temos aqui diversos temas, como a questão da evasão escolar, a questão do analfabetismo no Brasil, a questão da educação à distância, do sucateamento do sistema de educação. Doutores, a questão da evasão escolar, ainda em pleno século XXI, é um problema pertinente no Brasil. O Brasil não conseguiu superar a sua problemática relacionada a jovens que abandonam o centro de ensino no decorrer do ano letivo, isso por múltiplos fatores, tanto por uma questão de apoio familiar, quanto uma questão de necessidade de trabalhar em horários que são semelhantes ao horário da escola, por uma questão também de desvio de finalidade, muitos jovens que buscam outros meios que não os legais. Todos esses fatores influenciam ainda hoje na questão da evasão escolar. E claro, também as estratégias educacionais, algumas retrógradas, ultrapassadas, que não, junto com políticas públicas que não ajudam o aluno a permanecer no ambiente de ensino. A questão do analfabetismo no Brasil também é uma problemática que ainda persiste no contexto social brasileiro, é uma problemática que influencia tanto no alfabetismo de crianças e jovens, como também até muitos brasileiros estão ingressando no ensino superior com o analfabetismo funcional. Isso é uma grande problemática também, doutores. É inaceitável que muitos professores, muitas pessoas que utilizam o ensino superior para darem aulas chegam ao ensino superior com analfabetismo funcional. Uma grande problemática que deve ser extinta no nosso país. Um tempo poderia trabalhar a questão da educação à distância, nada mais, como eu posso abordar, nada mais propício a falar esse ano do que a educação à distância. No momento aqui nós estamos proferindo uma educação à distância, o que eu percebi já que tanto tem suas dificuldades, seus impasses, como também tem os seus lados positivos. Inclusive, eu tenho certeza, doutores, que quando nós retornarmos desse período de pandemia, dessa pandemia que assola todos nós, eu tenho certeza que muitas conquistas que foram adequadas nesse período de pandemia em relação à educação à distância continuarão a ser proferidas no campo educacional. Tenho certeza que muitas potencializaram o ensino. Claro que eu acredito que a educação presencial, a educação entre professor e aluno dentro da sala de aula, ela nunca vai ser superada, do meu ponto de vista. Claro que a educação à distância pode ser trabalhada de uma forma complementar. A questão da desvalorização do docente, isso é focado em diversas temáticas, como um dos principais problemas da má educação em diversos países. Inclusive, os países que têm os melhores índices educacionais abordam que uma das suas pontes para isso, doutores que têm violência, coloca aqui violência, já que é uma paroxítona terminada de tombo, que questão de pressão, percebi.
Então vamos lá, doutores. A questão de diversos países que abordam, que têm os melhores índices educacionais em relação ao no PISA, que é o instituto que mede os níveis de educação no mundo, tanto em relação à cultura, à literatura, à leitura, questão literária, como também a questão dos cálculos, a matemática. Eles abordam que a valorização do professor foi de suma importância, como por exemplo na Finlândia, que até o ano passado ficava em primeiro lugar no PISA, ou seja, com melhores índices educacionais, um professor, para fazer parte da área do Estado, o professor, ele tem que ter no mínimo mestrado. E um professor na Finlândia, ele ganha em média de um médico. São valores similares a de um médico. Isso, claro, influencia no seu desempenho educacional. Ok, doutores, a questão também pode ser abordada, a questão da violência no ambiente de ensino. Quando falamos em violência, abordamos tanto uma violência no sentido aluno-aluno, uma violência no sentido aluno-professor, como também as diversas formas de bullying, como o bullying educacional, como o bullying pedagógico, que existe até uma modalidade em que o professor, a partir do momento que ele constrange o aluno, que ele profere, por exemplo, notas baixas para toda a classe de um determinado aluno, está praticando uma modalidade de bullying, chamado bullying pedagógico, que também deve ser trabalhado. A questão da escola sem partido também foi muito tocada na campanha eleitoral do nosso atual presidente. A questão da escola sem partido quer trazer que o professor não utilize do seu patamar como influenciador da classe, influenciador dos alunos, para proferir o seu modo de pensar, o seu modo de agir no campo educacional, seu modo de sua ideologia política. Abordamos também sobre a questão da escola militarizada, doutores, que também uma proposta governamental em que aborda que dessa maneira a escola será mais condizente com o ensino pautado pela moral, pelos bons costumes, pelo respeito. É uma proposta, doutores, que pode ser discutida e debatida. A questão da inclusão nos centros de ensino. Falamos em inclusão, temos a questão da inclusão dos crianças autistas, a questão da inclusão de pessoas portadoras de qualquer deficiência, a inclusão, já foi tema do Enem, a inclusão de surdos-mudos, a inclusão social como um todo. Esses são os temas que poderiam ser abordados com a redação do Enem, doutores. E claro que os eixos temáticos que nós tivéssemos conhecimento relacionado à educação, os repertórios socioculturais poderiam ser abordados praticamente para todos os temas. Então não vão nesta ideia de estudar o tema. Vocês fazem o que? Estudam o eixo temático e produzem o eixo temático em cima do tema. Ok? Doutor, se eu quisesse fazer um tema de redação, que o tema for, que o eixo fosse educação. Se eu fosse estudar a ideia de repertório-lei, eu já poderia adentrar tanto na questão da LDB, de suma importância, a LDB, já que a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, diretrizes e bases da educação, que traz logo no seu artigo 2º, aborda o quê? Que a educação é dever da família, do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Todos, eu faço uma pergunta para vocês. Esse artigo 2º da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação é dever da família, do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, vejam, doutor, se não dá para encaixar em quase todo tema relacionado a esta educação. Será que esse tema poderia ser abordado na questão da inclusão de autistas nos centros de ensino, a questão da solidariedade, a questão da inclusão das pessoas portadoras de deficiência, portador de alguma deficiência física? Será que ele poderia ser abordado na questão da evasão escolar? Será que ele poderia ser abordado na questão relacionada à violência nos campos de ensino? A educação é devida à família, do Estado, inspirando princípios de liberdade e ideais de solidariedade. Essa ideia de solidariedade, todos, ela adentra praticamente em quase todo tema. Então vejamos como ter o repertório sociocultural, você só vai encaixar com o tema que você tem um conhecimento. De suma importância.
Eu, como repertório sociocultural, para tratar qualquer tema de educação, eu abordaria tanto essa questão da LDB como do PNE, doutores. Ter conhecimento sobre isso é de suma importância. O que é o PNE? É o Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação tem como objetivo o quê? Melhorar a educação pública no Brasil. Ou seja, é um plano em que busque melhorar a educação do país. E entre seus objetivos está a erradicação do analfabetismo, a questão da universalização do atendimento escolar, ou seja, ser universal a todos, que entra na questão da evasão escolar, a questão do analfabetismo, a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da justiça social, equidade e discriminação. Doutores, se você analisar, tendo esse conhecimento que o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, tenta melhorar os índices educacionais brasileiros, ele tem como princípios a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da justiça social, da equidade e da não discriminação, qualquer tema relacionado à educação, você está amparado com o repertório sociocultural. Ou seja, você não deve se preocupar mais com a questão, o que é que eu vou fundamentar? Isso fundamenta praticamente tudo. Basta que você, para que esse repertório se transforme em produtivo, interrelacionar bem o tema. Ok? Também na área do direito, eu posso fundamentar com o artigo 6º da Constituição, que é o tratar sobre direitos sociais. O artigo 6º da Constituição traz como direitos sociais quais? Educação, saúde, moradia, previdência social, a questão da habitação, a questão dos jovens e das crianças, o respeito aos jovens e crianças, a questão do respeito à maternidade. Então, a educação é tratada como direito social. Então, quando você vai fundamentar qualquer tema em redação e aborda que, segundo o artigo 6º da Constituição, ou então o artigo 6º da Constituição Federal, da Carta Magna, da Constituição da República, da Constituição Cidadã, prevê a educação como direito social. Ou seja, já é um fundamento, a partir do momento que você sabe, não só está na Constituição, mas também o artigo, demonstra uma fundamentação maior ainda e essa é uma importância para o seu texto. Quer fundamentar, doutores, com artigo, então os alunos que tiram também estão usando muito isso, essa questão de fundamentar não só com a Constituição, mas mostrando o artigo em si. A partir quando você sabe que o artigo 205 da Constituição Federal estabelece que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, doutores, qual é o tema que eu mostrei para vocês e qualquer outro que é relacionado à educação que não vai tratar, que esse repertório não irá encaixar em todos. Então, fiquem tranquilos, tem repertório sociocultural da educação, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, PNE, Plano Nacional de Educação, o artigo 6º da CF e o artigo 205 da Constituição Federal também, ok? Se eu quero ter um repertório no campo da citação, doutores, a questão tem sido muito interessante Nelson Mandela, porque aborda a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Doutores, citações curtas como essa, você pode utilizar tanto na introdução como no desenvolvimento e até na conclusão. Você pode fundamentar uma ideia que você tem na conclusão também citando uma citação curta. Você não irá fazer nenhuma citação longa na sua conclusão, mas uma citação curta, para fechar uma ideia também permitido. Ou então, por exemplo, se não fosse fechar uma ideia, fosse fazer com uma ideia de paráfrase. Por exemplo, para que a educação seja plena, deve seguir a ideia de Mandela, mostrando que era a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Você pode fazer isso de forma parafraseada, de citação não indireta. Citação indireta. Você pode trazer uma ideia também de um filósofo contemporâneo, que eu gosto muito de escutar, às vezes, e ouvir, de Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo brasileiro e educador brasileiro também, que ele aborda sobre o tema: as famílias confundem escolarização com educação. É uma teoria dele, Mário Sérgio Cortella, em que ele acredita que muitas vezes a família ela coloca a escola como formadora da educação do filho, não simplesmente uma instituição em que irá dar um conhecimento científico, um conhecimento técnico para o aluno sobre determinadas disciplinas. É claro que a escola tem um papel fundamental na educação dos jovens, mas não exclusivamente.
deve haver uma harmonia entre escola e família para a formação do cidadão. E isso é muito importante para entrar no tema, a questão do bullying, a questão do cyberbullying que envolve o campo educacional, a questão da violência contra os professores, a questão da evasão escolar, a questão do analfabetismo. Todos esses temas podem ser abordados. Aí você vai pautar para o lado também que a família deve também abastecer a escola no campo da educação. Uma citação do filósofo alemão Immanuel Kant, também que aborda: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Doutores, qualquer tema, imagine aí, doutores, pense um tema que eu abordei para vocês relacionado à educação que essa citação não encaixaria. Aí eu pergunto: professor, é interessante ficar com citações decoradas? Doutores, o importante não é ficar com a citação decorada, é você ter o conhecimento de determinada citação e aprender a interrelacioná-la com a ideia que você quer abordar. Você tem que ter as duas coisas: ter o seu conhecimento e informatividade de um repertório para ser trabalhado no seu texto, e também ter a estratégia de como intercalar, como interrelacionar esse repertório no seu texto para que o repertório vire um repertório produtivo. Ok, doutores? Nós temos também aqui a questão do tema de Paulo Freire. Doutores, falam em educação, falar em Paulo Freire é quase que um pecado. Paulo Freire, o grande educador brasileiro, é um dos grandes mestres da educação mundial, que sempre adotou a ideia da educação como ser uma forma de uma educação democrática, uma educação não pautada a ideia de imposição, e sim a ideia de construção do conhecimento. Que isso vai muito contra a ideia da escola militarizada. Não estou dizendo que pode estar certo ou errado, simplesmente vertentes diferentes da mesma ideia. Então, Paulo Freire sempre abordou que se a educação sozinha não transforma a sociedade, em ela tampouco muda. Paulo Freire também aborda algo que chama de educação bancária. O que seria essa educação bancária para Paulo Freire? Paulo Freire aborda que uma educação em que o professor se sente detentor do conhecimento exclusivo, o único sabedor naquele campo onde, por exemplo, as salas Santa Eda são salas em que há em média 25 a 30 alunos por sala, e está lá o professor indivíduo acreditando ser o único detentor do conhecimento, que está ali para inserir na mente dos alunos o conhecimento que ele tem ou que ele acredita ter como único e verdadeiro. Ou seja, o aluno está ali simplesmente com um receptor. Paulo Freire combate esse meio de aprendizagem, dizendo que ele é uma aprendizagem, não é uma prática pedagógica adequada, e simplesmente irá fazer reprodutores de conhecimento e não formadores de conhecimento ou opinião. Tudo isso você pode mostrar através da questão das pedagogias que são utilizadas, que muitos problemas relacionados ao que acontece no Brasil não volta atrás. Os problemas relacionados à educação brasileira não estão exclusivamente voltados para a questão de investimento na educação, não. Às vezes nós nos apegamos a argumentos clichês, que é a questão de falta de investimento. Mas eu abordo que também a falta de políticas públicas adequadas, a falta de planos pedagógicos adequados também influenciam no sistema de educação falho. Ou seja, culpar seu investimento é quase que um clichê. Vamos partir também para a ideia de uma educação com políticas ultrapassadas, com projetos pedagógicos ultrapassados, que também é o que, inclusive, trabalha-se muito a questão de que muitas vezes os professores dão aula como se fossem do século XIX, enquanto os alunos realmente vivem o século XXI. Aí há um descompasso muito grande que deve ser trabalhado. Temos também que a educação deve ser transformadora. Doutores, olha só, veja uma citação breve, uma citação bem concisa, que inclusive você pode até, como eu abordei, finalizar até na sua conclusão com uma delas, ok? Então, doutores, o que é um repertório sociocultural relacionado a filme? Tem a obra O Ateneu, que é de Raul Pompeia, escritor brasileiro, que nesse livro conta a história do menino Sérgio, que ele vive no internato, ele passa por diversos problemas, tanto com a questão de bullying, tanto com uma questão relacionada à criminalidade que envolve dentro do seminário, em diversos contextos.
O importante é que o Ateneu, por ser um seminário, ou seja, quase como uma escola voltada à questão teológica, aborda que diversos problemas que acontecem dentro da escola é como se a escola fosse um micro-organismo social, ou seja, tudo que a nossa sociedade reflete na escola. Ou seja, tudo que a sociedade demonstra em relação ao egoísmo é demonstrado na escola. Que demonstra em relação à questão da violência, é demonstrado na escola, a criminalidade, o ilícito, a falta de compaixão com o próximo. Ou seja, a escola, que eu posso pegar essa ideia do Ateneu? A ideia da escola em geral, que muitos conflitos relacionados à violência são repercussão do contexto social que é trazido para a escola, que a escola fica como um micro-organismo, ou seja, um micro-estado com suas dificuldades, seus problemas a enfrentar. Também, doutores, um repertório de filme interessante que eu acredito que é Eu Sou Malaya, né? Que Malaya Yousaf e Cristiano Lam, que esse filme é livro, na verdade ela se transformou em filme também, que Malaya, todo mundo sabe, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, por ser uma das grandes defensoras do ensino para as mulheres no Líbano, né? Inclusive, eu acredito que todo mundo conhece a história, que ela lutou para ter uma educação e um dia, ao vir da escola no ônibus, recebeu um tiro na cabeça. Ninguém acreditaria que sobreviveria, mas sobreviveu. E anos depois é uma das bandeiras da luta, tanto contra a ditadura, como também em favor da educação, em especial a feminina. Mas claro que poderia ser uma defesa da educação, tanto foi o Prêmio Nobel da Paz. É uma defesa, então, para a paz como um todo, para a educação como um todo, para a democracia como um todo e, claro, em especial para o direito à educação feminina. Mas todos os temas, olha só, vamos analisar aqui essa questão do Malaya. As mulheres eram para serem proibidas de educar, de estudar. Entra na questão de evasão escolar. A questão sofreu uma violência, um tiro na cabeça porque lutava para o direito das mulheres estudarem. A questão da violência, a questão da discriminação, adentra essa questão de discriminação no ambiente escolar. Ou seja, entre a questão do fato das mulheres não poderem estudar, entraria na questão do analfabetismo, claro, sem estudos, elas não teriam educação, claro, não poderiam ser letradas. Então, veja como você pode trazer para inúmeros temas possíveis. Então, vamos ver aqui um exemplo de uma redação que pode ser trabalhada sobre esse tema, educação. O tema aqui tratado é Sistema de Educação Público no Brasil. Okay? Então, vamos ver aquele velho esqueminha de pegar aqui o marca-texto. Vou botar o seguinte. Na introdução, o acesso à educação é um direito básico e de extrema relevância para a formação do indivíduo. O acesso à educação é um direito básico e de extrema relevância para a formação do indivíduo. Vejamos só, doutores. Aqui, se o aluno estivesse mais atento, ele poderia se fundamentar com aquela ideia da LDB, ou do Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, ou na própria Constituição. Se você analisar, o que a Constituição diz é realmente isso. Ou seja, você já estaria ganhando um repertório sociocultural na competência 2. O acesso à educação é um direito básico de extrema relevância para a formação do indivíduo. Aqui foi trazido uma ideia de uma afirmação. Tudo bem, contextualizou, ótimo. Se você lançar um repertório lá na frente, não tem nenhum problema, fica perfeito. Agora, se você já traz a ideia da Constituição, se você já traz a ideia do PNE, Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, a ideia da LDB, Lei de Diretrizes da Educação Básica, você já está ganhando ponto no repertório sociocultural. Sem qualquer distinção. Enquanto cidadão. Entretanto, conectivo adversativo. Apesar de assegurado em lei a dificuldade encontrada por uma parcela da sociedade, dando ênfase às crianças e jovens com deficiência, acaba por limitar a concretização dessa garantia. Doutor, só para fundamentar, na verdade, esse tema trata sobre a questão da educação como meio de inclusão social, ok? Só para deixar claro realmente o tema que nós estamos focando. Doutor, vocês perceberam aqui, quando o autor falou o seguinte: entretanto, apesar de assegurado na lei, só que olha, ele não abordou aqui na sua apresentação que é uma lei.
Ele abordou mais como direito. O acesso à educação é um direito básico e de extrema relevância para a formação do indivíduo. Só que ele não abordou onde é que esse direito é respaldado. Ele não abordou onde é que esse direito ele é contemplado. Aí que não foi assegurado em lei, mas ele não citou a lei. Quando eu falo citar a lei, não é nem colocar o número. É citar, por exemplo, a LDB, é citar, no caso, a PNE, é citar a Constituição Federal. Então, para ficar melhor, para haver uma coesão textual, deveria ter feito isso. Mas, continuando, dificuldade encontrada por uma parcela da sociedade, dando ênfase às crianças e jovens com deficiências, acaba por limitar a concretização dessa garantia. Aqui vejamos, aqui nós temos o recorte temático, nós chamamos de sempre de a problemática do texto. Lembre-se, doutor, você tem que deixar claro no texto qual o problema que está relacionado a ele, certo? Agora vamos para a conclusão do parágrafo. Nesse sentido, que é o conectivo conclusivo, a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, olha, agora é a primeira vez que apareceu a lei, mas eu mandei o quê? Lei Brasileira de Inclusão, doutores. Qualquer tema relacionado à questão da inclusão no sistema educacional, nós temos essa lei aqui para vocês. Lei Brasileira de Inclusão, LBI, ok? Também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, configura um grave avanço. Doutores, o aluno seria penalizado então porque não iniciou aqui com repertório. Ele não ia perder ponto porque aqui ele lançou um repertório na própria introdução, ele lançou um repertório, que foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ok? Mas o fato de ter citado a lei lá no início seria muito bom para a coesão textual. Então vamos à conclusão do parágrafo, a tese. Devemos, aluno pergunta, professor, posso utilizar aqui devemos? Nesse caso pode, por quê? Porque devemos está no sentido de sociedade, está no sentido de grupo social. Contudo, analisar de forma crítica sua aplicação prática, bem como seu diálogo com o sistema de ensino. Doutores, nós temos aqui um tipo de introdução, um tipo de tese chamada tese por antecipação de proposta de intervenção. Por que é uma tese por antecipação de proposta de intervenção? Porque aqui está tratando simplesmente sobre uma ideia que deve fazer o quê? Deve-se analisar a sua aplicação prática, bem como seu diálogo no atual sistema de ensino, que está praticamente dizendo o que é que deve ser feito, o que é que deve ser pautado, o que é que deve ser trabalhado. Não está abordando que irá ser quem são os responsáveis do problema, ou então o que é que o problema está provocando, e sim como vai ser solucionado esse problema. E claro, na conclusão de forma detalhada. Vamos para o D1, então. O que a tese deve fazer? Então, de forma crítica, analisar sua aplicação prática, como também o seu diálogo com o atual sistema de ensino. Então, vamos lá. Conectivo de prioridade. Em primeiro lugar, é preciso... Vamos lá agora para a tópico frasal. Doutor, então foi o seguinte, eu vou ler o parágrafo completo e depois a gente analisa de forma mais precisa, que eu acho mais interessante. É preciso, em primeiro lugar, em primeiro lugar, é preciso falar daquilo que é apontado pelos responsáveis como um dos maiores obstáculos encontrados, a falta de acessibilidade. Isso engloba desde a escassez estrutural até a ausência de profissionais capacitados e preparados para lidar com as necessidades dessas crianças. Essa situação, aliada à cobrança indevida de taxas extras feitas por muitos estabelecimentos, causa revolta e impotência nos responsáveis, como foi mostrado em reportagem exibida no começo de 2016 pelo Fantástico. Por esse motivo, a LBI tem tamanha importância. Busca sanar os problemas de livre acesso, visando a sua igualdade e permanência previstas na Constituição. Todos vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso falar daquilo que é apontado pelos responsáveis como um dos maiores obstáculos encontrados, a falta de acessibilidade. Aqui nós temos o tópico frasal. Temos o tópico frasal. Agora vamos fazer a ampliação do tópico frasal. Vejamos, ou não é um resumo do que foi abordado no argumento da tese lá na introdução, doutores? É ou não é representado? Não tem que analisar.
Então, é preciso falar daquilo que é apontado pelos responsáveis como um dos maiores obstáculos encontrados, a falta de acessibilidade. Isso, pronome que faz referência, referencial, referenciação, isso engloba desde a escassez estrutural até a ausência de profissionais capacitados e preparados para lidar com as necessidades dessas crianças. Vejam, doutores, é importante fazer períodos curtos dessas crianças. Esta situação, referência novamente, aliada à cobrança indevida de taxas extras feitas por muitos estabelecimentos, causa revolta e impotência nos responsáveis. Como foi mostrado em reportagem exibida no começo de 2016 pelo Fantástico, Repertório Sociocultural, doutores, Repertório Sociocultural notícia, uma reportagem, desculpem, até relação de notícia, mas também pode ser chamada de reportagem, né? Vinculado no Fantástico no ano de 2016. Conclusão: por esse motivo, a LBI tem tamanha importância. Busca sanar os problemas de livre acesso, visando a sua igualdade e permanência prevista na Constituição. Doutores, vejamos aqui. Foi citado novamente a LBI. Aí o aluno pergunta, professor, isso não é redundância? Não. Aqui não é redundância, aqui é retomada de um argumento que você lançou. Ok? Isso é bom para o texto? Mostra coesão, mostra se o texto está interligado. Ok? Então vamos lá, D2. Além disso, conectivo de soma. Além disso, não podemos, doutores, esse podemos aqui, novamente, primeira pessoa do plural pode. Doutores, não é proibido a primeira pessoa do plural. O que é proibido é a primeira pessoa do singular. Acontece que, para que você não pode também, o que é ficar uma hora falando em primeira pessoa, outra hora ficar falando em terceira pessoa. Você deve ter uma linguagem única. Então, como é um texto impessoal, eu aconselho fazer em terceira pessoa. Se fosse um aluno meio de federação, eu tinha dito, olha, doutor, procura utilizar a terceira pessoa, certo? Além disso, não podemos deixar de questionar o modelo atual de ensino adotado, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo. Bom, doutores, lá, aqui nós temos um questionamento, né? Além disso, não podemos deixar de questionar, que deve analisar a forma de ensino adotado não só no Brasil, mas em grande parte do mundo. Ampliação. A exclusão, nesse contexto, não se restringe às crianças com necessidades especiais, mas tende a rejeitar também as superdotadas e portadoras de transtornos como déficit de atenção. O modelo rígido de avaliações limita a análise do aprendizado e a resultado, provas e termina por, como disse a coordenadora de Educação Especial de Florianópolis, Rosângela Machado, doutor, isso é importante, citação, mostrar quem é a pessoa, a sua importância para se transformar realmente num repertório de autoridade. Causa sofrimento para a criança, não valorizando seu real potencial. Conclusão agora, por esse motivo, vejamos que todo parágrafo tem sua conclusão também, não só no final do texto. Por esse motivo, por muito tempo, defendeu-se a ideia de que crianças com deficiência e transtornos deveriam frequentar escolas diferentes das ditas crianças normais. Olha só, para que não fique uma expressão preconceituosa, está entre aspas, para demonstrar que é uma ironia. Ou tomar medicamentos para se adaptar ao padrão, reiterando a sua exclusão. Vamos ver como é que fica uma conclusão desse parágrafo. Olha todos. Então vamos lá. Portanto, conectivo conclusivo, para que a LBI não seja apenas mais uma lei que não saia do papel, torna-se necessário levar em consideração a sua aplicação e obstáculos. Todos estão lá. Conectivo conclusivo. Olha só. A LBI voltou aqui novamente.
Para que a LBI não seja apenas mais uma lei que não saia do papel, torna-se necessário levar em consideração a sua aplicação e obstáculos. Pode fazer sim? Tu pode. Você pode trazer retomada de retomadas de repertórios socioculturais avançados. E vejamos que aqui, se você analisar, tem até a finalidade. Olha, portanto, para que a LDB não seja apenas mais uma lei que não sai do papel, torna-se necessário levar em consideração a sua aplicação e obstáculos. Fica claro que é fundamental repensar por meio da mobilização dos mais diversos setores da sociedade, em especial das famílias. Das famílias. Achei o primeiro agente. Famílias. Tem outro agente em parceria. Geralmente, quando está em parceria, tem outro agente. Em parceria com o Estado. Ou seja, quais são os agentes que irão resolver esse problema? Uma parceria entre família e Estado. Então, lembra daquele tema, daquele repertório do Mário Sérgio Cortella, que ele fala que muitas vezes a família ela vê a escola simplesmente como uma fonte de educação, não escola e família, ou seja, que a escola, confundir escolarização com educação, cabe muito bem para essa ideia, esse repertório. Vejam que a importância da família em parceria com o Estado. A forma de educar para incluir outra ação por parte deste, ou seja, deste no caso seria o Estado, deve ser a criação de associações, o fornecimento de incentivos e subsídios às instituições privadas e a garantia de estabelecimentos bem equipados e preparados na rede pública. Por fim, é preciso, por parte das escolas, outro agente, investir na contratação de profissionais qualificados. Parcerias com empresas especializadas sanariam a questão da manutenção ociosa e na capacitação daqueles que integram seus quadros, além da adaptação do espaço físico. Assim, caminharemos para uma sociedade mais justa, na qual os direitos não são tratados como favores. Ok, doutores? Nós temos aqui uma proposta de intervenção, na qual ela traz 3 propostas dentro de a mesma ideia. Vamos analisar aqui se estão todos os elementos que uma proposta de redação ela requer, se ela tem agente, se ela tem ação, se ela tem meio, modo no caso, e ela tem finalidade de forma detalhada. Vamos procurar aqui quais são os agentes. Portanto, para que a LBI não seja apenas mais uma lei que não saia do papel. Doutores, eu posso dizer que aqui eu tenho uma finalidade. Olha só, não fique restrito que você vai utilizar a finalidade simplesmente como fosse a última. Não há uma sequência. Não há uma sequência estrutural já, como eu posso dizer, imutável. Sim, há a questão de você trazer o agente, o meio e o modo, trazer a finalidade, detalhando. Só que, vejamos, para que a LBI não seja apenas mais uma lei que não sai do papel, doutores, aqui já tem uma finalidade. A finalidade é fazer com que a lei ela saia do papel e transforme mais efetiva. Então, vejamos que já iniciamos aqui com a ideia de finalidade. Então, finalidade nós já temos, ok? Então, vamos lá. Torna-se necessário levar em consideração a sua aplicação. Doutores, quando falamos o seguinte, levar em consideração a sua aplicação e obstáculos. Aqui nós já temos o que? A ideia de ação. Qual é a ação que deve ser pautada? Levar em consideração a sua aplicação e obstáculos. Ok? Então, nós já temos a ação que deve ser pautada. Fica claro, portanto, que é fundamental repensar. Olha, outra ação também que é pautada, repensar. Bem, vai ser repensado, mas como é que vai ser repensado? De que maneira, de que modo vai ser repensado? Não utilizar a palavra através, por meio da mobilização dos mais diversos setores da sociedade, em especial das famílias
em parceria com o Estado. Doutores, aí nós encontramos agora, por final, o agente. Veja só como houve uma inversão. Houve primeiro a finalidade, da finalidade apareceu a ação, da ação veio o modo de detalhamento, o meio modo e por fim vem a questão dos dois agentes. A forma de educar para incluir. Ok, doutores? Vamos lá. Aqui nós temos outra ação, outra proposta. Outra ação, o próprio nome está claro, outra ação por parte deste, quando fala deste, tem dois, né? Dois, quais são? Família e Estado. Deste, no caso, ST, ST realmente dá a ideia de que do mais próximo, então é o Estado. Deve, geralmente a ação vem em seguida ou perto do deve. Deve ser a criação de associações e fornecimento de incentivos e subsídios para as instituições privadas e a garantia de estabelecimentos bem equipados e preparados na rede pública. Aqui nós temos o meio modo de como vai ser feito, doutores. Ok? Muito bem. Olha só. Então, nós temos a ação, né? Outra ação, que é o que? A criação de associações. Ação é a criação de associações, ou seja, você criar. Quem é que vai fazer? Quando fala deixa, repete o Estado. Então, temos o Estado, vai ter a ação de criar associações e que forma essa por que meio, de que maneira? Com fornecimento de incentivos e subsídios para instituições privadas e a garantia de estabelecimentos bem equipados e preparados na rede pública. Ok? Nessa proposta aqui eu não tenho a finalidade. Se eu tivesse colocado só, eu tiraria 200? Não, eu tiraria 160. Mas eu já tinha 200 porque eu já tinha feito os 200 pontos na proposta 1. Tem outra proposta aqui, doutor, na mesma. Por fim, é preciso, por parte das escolas, ou do agente escolas, investir. Nós temos a ação, que é investir. Então, já temos o agente e temos a ação, que é investir na contratação de profissionais qualificados. Parcerias com empresas, outro agente, parcerias com empresas especializadas sanariam a questão da manutenção ociosa. E na captação daqueles que já integram seus quadros, além da adaptação de espaço físico. Assim, caminharemos para uma sociedade mais justa, na qual direitos são tratados com favores. Outra finalidade. Doutores, é a questão. Professor, precisa fazer esse tanto de proposta de intervenção? Não, você só precisa fazer uma. Desde que essa esteja agente, ação, meio, modo e finalidade de forma bem detalhada. Por que às vezes alunos fazem mais de uma? Porque você tem dois coringas. Se uma não está completa, o corretor pode analisar a outra. Analisando a outra, se estiver completa, ele vai por aqui chamando mais completa. Ok, doutores? Até a próxima. Tchau.